Então, pode. Mais alguém? Então, beleza. Então, nós vamos fazer 2 aulas seguidas hoje, tá? Com consenso de todos. Deu a maioria aqui. Deu 9 pessoas de 17, tá? Por um voto a mais. Então, nós vamos ter aqui uma aula hoje seguida. Beleza? Então, muito bem, pessoal. Convido vocês, então, a baixarem as mãozinhas aí, tá ok? E já vou pôr aqui para gravar. E já vou colocar aqui para vocês o material. Hoje nós vamos ter que andar. Ficou mudo aí, professor. Agora estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, pessoal, hoje, assim, quem quiser já pode abaixar as mãozinhas, tá? Aí do negócio aí. E hoje eu vou ensinar para vocês, ou então relembrar, algumas ferramentas, né? Na verdade, uma ferramenta que está no material de vocês e que vai ser muito útil para vocês resolverem circuitos, tá ok? E eu vou falar hoje, pegando um apanhado aqui, sobre matrizes. Depois eu vou falar sobre determinantes e vou falar sobre sistemas lineares, tá ok? Então, é isso que nós vamos falar hoje e vamos mostrar isso aqui na prática, como que se resolve um circuito dessa forma. E aí já peço, quem não fez o primeiro questionário, já pode fazer, tá? E quem já tentou segundo, ainda estava esperando o segundo, a partir dessa aula, você pode também tentar lá no segundo, tá ok? Então, vamos à aula. Eu vou falar aqui sobre matrizes. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Matrizes. Muito bem. Professor, o que é uma matriz? Uma matriz, pessoal, é uma entidade matemática onde eu organizo números em linhas e em colunas, tá ok? Então, como que funciona? Quem quiser anotar aí, pode anotar. Matrizes, dois pontos, que quando estiver pronto, eu vou ditar para vocês, tá ok? É um assunto muito importante. Vou fazer um apanhado geral de matrizes, determinantes, sistemas lineares, para chegar onde eu quero, que é a regra de Cramer, tá? Então, se vocês entenderem esses passos, vai ficar mais fácil para vocês também depois. Quando vocês estiverem prontos, só me falarem que eu vou ditando, tá? Pode ditar, pessoal? Eu tô pronto, os seus demais. É, De boa, de boa. boa. Aí eu só peço depois que quem tiver com o microfone habilitado, só desligar aí para mim dar eco aqui, tá ok? Então, beleza. Então, vou digitar aqui. Matriz, dois pontos. É uma entidade matemática, é uma entidade matemática que organiza diversos
diversos números e barra ou assim, diversos números e ou expressões algébricas em linhas e em colunas. Ponto. Em linhas e colunas. Quando vocês estiverem prontos, eu vou explicar aqui, tá? Pode começar aqui, pessoal, explicar? Todos já copiaram? Então, o que que funciona? Matrizes, como eu disse para vocês, elas são entidades, ou seja, são organismos próprios onde que os números são organizados em linhas, em colunas. Por exemplo, eu vou representar uma matriz do tipo M aqui. Como que eu represento essa matriz? Eu represento da seguinte forma. Eu posso vir aqui e colocar um 2, eu posso vir aqui e colocar um A, eu posso vir aqui e colocar um B, e posso vir aqui e colocar um -7, por exemplo. E aqui eu tenho uma matriz. E como que eu sei a ordem dessa matriz? Eu disse para vocês que os números ou expressões, eles são organizados em linhas, que você vai ver na horizontal, e são organizados em colunas, que são o quê? O ponto da vertical. Neste caso aqui, qual que é a ordem da matriz? Essa matriz é do tipo 2 por 2. Por quê? Eu tenho aqui uma linha, outra linha, a primeira linha 2 e a segunda linha B e -7, então ela é do tipo 2, sempre vem com a primeira linha, né, o número da linha, e ela é o quê? Duas colunas, 2B, 7, A e -7. Então, essa matriz, se perguntarem para você, ela é do tipo o quê? 2 por 2. É a ordem da matriz. Um outro exemplo. Vamos supor que eu tenha uma matriz do tipo A. E essa matriz vai ter esta forma: 0, 0, 1, 4, 2, 3, e aqui 1, -1 e 9. Pergunto a vocês, qual que é a ordem dessa matriz? 3 por 3. Por quê? Aqui, ó, primeira linha, uma. Segunda linha, terceira linha. Então, ela é do tipo, tem 3 linhas por o quê? 3 colunas. Agora, eu vou até mudar aqui a cor para que vocês visualizem melhor. Eu tenho aqui uma coluna, sempre na vertical. Eu tenho uma outra coluna. E aqui eu tenho uma outra coluna. Então, essa matriz ela é do tipo o quê? 3 por 3. Eu tenho 3 linhas pintadas aqui de rosa e tenho 3 colunas pintadas em azul, ok? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Sim? Isso aqui é importante. Vocês precisam entender isso aqui. Sim ou não? Todo mundo entendeu isso aqui? O professor, e se tivesse três Sim. colunas e duas linhas, seria, no caso, 2 por 3?
3 por 2? Isso, por quê? Eu ia até fazer esse exemplo agora, muito obrigado. Por exemplo, se eu tenho aqui 2, 1, 0, menos 3, vamos supor. Aqui 4 e aqui um outro 0. Pergunta a você, de qual ordem que é essa matriz? 3 por 2. Isso, muito por bem. 3. 3 por 2. Por quê? Olha só. 3 por 2. 3 Por... linhas e 2 colunas. Isso mesmo. Por quê? Aqui as linhas, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. E agora eu vou pegar em vermelho as colunas. Que eu tenho uma coluna. Aqui eu tenho uma coluna. Então, quanto que fica essa ordem? Essa matriz é do tipo 3 por 2. Eu vou fazer mais um exemplo. Vocês estão pegando aqui. Vou fazer uma matriz do tipo C. Vai ter essa estrutura aqui. B, menos 2, 4, 5, menos 1 e D, 3, 2 e 0. Qual que é a ordem dessa daqui? 3 por 3. Muito bem. Sempre vai 3 por começar pela linha, então, professor? Sim, sempre pelas linhas, porque, como eu disse para vocês, é uma entidade, ou seja, uma organização em que eu tenho números e ou expressões. Aqui, por exemplo, o B é uma expressão, ou D também é uma expressão, que vai ser organizado em linhas e em colunas. Aí você me pergunta, professor, na prática, na real, aonde que a gente mais vê isso? Quando você usa a parte de programação, tá ok? Quem é da área de TI sabe muito bem que algumas coisas, quando nós vamos programar, ou quando é para programar, nós podemos organizar isso em uma matriz, ou seja, em linhas, em colunas. Você quer ver um exemplo prático? Olha só, mostrar como que funciona para vocês. Eu vou pegar aqui um quadrado. Vou fazer aqui. E vou fazer assim. Vou fazer uma divisão aqui. Uma outra divisão aqui. E uma outra divisão aqui. Agora eu vou fazer assim. E vou fazer assim. Suponhamos o seguinte. Suponhamos que você... pessoal, só desligue o microfone, por favor. Tá dando um eco aqui para mim. Obrigado. Vamos supor o seguinte. Você é um proprietário de um pedaço de terra e você quer construir condomínios de chácaras, né, para alugar. Então, aqui você tem uma chácara que você vai alugar, que eu vou chamar de C1. Aqui você vai chamar de C2. Aqui C3. Aqui C4. Aqui C5. C6. C7 e C8. Muito bem. E o que acontece? Você, então, tem o quê? 8 inquilinos, tá ok? E você tem um determinado valor de aluguel. Então, como que você faz? O Excel, ele trabalha da mesma forma. Ele trabalha com um sistema de matrizes. Então, você vai chamar essa aqui de matriz C. Pergunta a vocês, qual que vai ser a ordem dessa matriz? 4 por 2. Não, ao contrário. 4. Isso, 2 por vezes quê? 4. Isso, porque eu tenho aqui, ó. Eu vou organizar aqui, ó. C1, C2, C3, C4. E aqui, C5, C6, C7 e C8. Beleza? Então, eu tenho o quê?
duas linhas, onde eu tenho aqui C1, C2, C3, C4 é uma linha. De C5 a C8 eu tenho outra, então é 2 por 4 colunas. C1 com C5, C2 com C6, C3 com C7 e C4 com C8. Então aqui eu tenho uma matriz do tipo 2 por 4. E aí vem a questão. Vamos ver aqui, e isso aqui organiza na programação em Excel também. O C1, ele não pagou o aluguel, tá devendo. O C2 pagou, o C3 também pagou, o C4 não. C8, quem mora aqui, não pagou. C7 também não. C6 também não, mas o C5 pagou. Então, para facilitar e organizar melhor, né, o Excel ele trabalha com esse tipo de estrutura, uma estrutura matricial. Nas programações também, quando a gente desenvolve algum programa que exija um grande número de lista, alguma coisa assim do tipo, né? Você pode utilizar na forma que de matriz. Um exemplo, por exemplo, que você pode ver isso muito, é a relação de funcionários de, por exemplo, de um plano de saúde. Eu tenho aqui um C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Então aqui tem o João, vamos supor. Tem aqui o João. Ele está em dias. Aqui a Maria também faz parte desse plano e está organizando. E aqui você vai conferindo quais os pagamentos que eles foram feitos. Aqui você tem o Agnaldo, por exemplo, e outros nomes que vão aparecendo aqui. Então, é isso que eu estou mostrando para você, como que você vê isso na prática. Beleza? Mas, professor, por que que eu tenho que aprender isso? Porque se você não aprender isso, você nunca vai saber como resolver um determinante. E isso é uma ferramenta muito importante quando você resolve circuitos, tá ok? Principalmente em provas objetivas. Então vamos lá. Professor, nós temos as operações em matrizes, certo? Certo. Nós temos as operações. Por exemplo, eu tenho uma matriz, que eu vou falar aquela que é do tipo C. E ela. Oh, tô falhando de novo. Aquela do tipo C. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é -1. Essa matriz é de que ordem, pessoal? 2 por 2. Isso, muito bem. 2 por 2. E eu tenho aqui uma matriz do tipo D, onde aqui eu vou fazer 0, -2, 4 e 2. E essa também é do tipo 2 por 2. Muito bem. Então, o que que acontece? Para mim resolver uma matriz, eu sempre que tenho que ter o seguinte: o número de linhas da primeira, ela sempre tem que ser igual ao número de colunas da segunda. Se isso não for verdade, uma matriz ela não pode ser resolvida, ela não pode ser operada. Então, eu vou fazer aqui de início C mais D. Vou somar essas matrizes. Como que eu faço? Venho 0, 1, 2, -1, mais. Aqui eu tenho 0, -2, 4 e 2. Muito bem. E eu vou pegar cada elemento, linha por linha, coluna por coluna. Por quê? Já que eu quero somar, então eu vou obter o meu resultado quando eu sei que o número de linhas da primeira tem que ser igual ao número de colunas da segunda. Tá ok? Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Fica linha com linha, coluna com coluna. Então, vai ficar assim, ó. 0 mais 0, 0. 1 menos 2,
menos 1. Você está somando linha com linha. Agora, aqui, linha 2. 2 mais 4, 6. Menos 1, 1 mais 2, 1. Então, este é o resultado, e o resultado é uma matriz do que tipo o quê? 2 por 2. Vamos para mais um exemplo? Todo mundo está acompanhando aqui, sim ou não? Esse aí já seria o resultado já, final? Sim, isso aqui já seria o resultado, tá? Beleza? Podemos ir mais adiante? Vou fazer agora o seguinte. Eu vou fazer uma matriz A do tipo 0, 4, 2, menos 1, 3, 7, menos 2, 0 e 0. E essa matriz aqui é do tipo 3 por 3, porque eu tenho 3 linhas com 3 colunas. E vou somar a uma matriz B do tipo 2, 0, menos 1, 7, 1 e 0. Você percebe que essa matriz aqui é o quê? 3 linhas, 2 colunas. Pergunta a você, qual que vai ser o resultado dessa soma aqui, A mais B? Qual Seria vai ser? possível fazer, professor? A quantidade Justamente, de linhas está diferente da quantidade de colunas da B. justamente. Porque aqui, ó, eu tenho linhas em 3. Muito bem, viu? Muito bem. O número de linhas da primeira é diferente do número de colunas da segunda. Então, você responderia assim, ó, não existe. Beleza? Muito bem. Porque há discrepância no número de linhas com o número de colunas. É por isso que eu falo. Quando você for fazer alguma coisa, uma operação entre matrizes, observe o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Então, o resultado seria o E traçado. Não existe. Tá ok? Vamos para mais um exemplo. Agora, eu vou pegar uma matriz do tipo P com a seguinte ordem: 0, 0, 0, menos 1, 0, 2, 0, 4, 1. E vou pegar uma matriz do tipo H, e essa aqui é 3 por 3. E aqui eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 4. E essa matriz é o quê? São 3 linhas por uma coluna. Qual que é o resultado que vai dar aqui, pessoal? P mais H, por exemplo. Não teria resultado novamente. Justamente. Por quê? O número de linhas da primeira é diferente do número de colunas da segunda. Então, esse valor aqui estaria o quê? Não existe. Beleza? Quem quiser copiar, pode copiar ou tirar um print, que aí eu vou apagar aqui para me ter mais espaço. Tá bom? Ô, professor, Sim, pois não. e se tivesse uma terceira coluna que fosse compatível com a primeira, cancelava do meio e somava com a outra ou não existe essa conta? Aonde você fala? No caso aqui, ó, no caso essa P e esse Sim. H, vamos supor que teria esse outro na frente aqui, com o formato 3 por 3. Aqui, no caso, Não, se existisse outra no caso. outra matriz. É, outra Aí, matriz, no caso 3 por 3 cancelava vamos. H. Não, aí no caso, por exemplo, se fosse uma matriz G, se fosse assim, 0, 2, 3, 5, menos 4, 0, 0 e 0. Essa aqui também é do tipo 3 por 3, correto? Correto.
Então, você tem que ver a operação que ele vai fazer aqui. Por exemplo, eu vou falar que agora eu quero P menos G. Correto? Sim. Então, vamos lá. Como eu sei que aqui é 3 por 3, número de linhas da primeira, igual ao número de colunas da segunda. Então, o resultado vai me dar o quê? Vai ser o que sobrar aqui, ó. Vai ser 3 por 3. Então, aí eu já sei que a minha ordem vai ser o quê? 3 por 3. Nossa, mas tá falhando direto. Muito bem. Então, como que faz? P com G. Então, fica elemento com elemento, linha com linha. Então, fica 0 menos 0, 0. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 2, menos 2. Menos 1 com menos 3, menos 4. 0 com menos 5, menos 5. Por que ele é menos 5 se ele está positivo? Também tô curioso também. Aqui, ó. Porque quando eu pego o número de linha com cada elemento aqui, ó. Por exemplo, menos 1. Menos 1. Qual que é o elemento que tem aqui? Mais 3. Isso. Com menos aqui, fica o quê? Menos 1 com menos Menos com 3. menos é mais. Não. Mas Isso aqui ali, não. ó. Mas isso aqui não é multiplicação. Isso aqui é adição. Fica o quê? Menos 1 com menos 3. Ô, professor, Sim. mas esse Menos 3, 4. Mas esse 3 não seria positivo? Por que seria positivo? Porque, tipo assim, Mas a matriz G aqui não é. Não teria que ser negativo aqui? Por causa do menos? Mas por que o menos aí? É isso que eu não entendi. Né? P Você tá menos... fazendo. Porque você tá fazendo uma subtração aqui, ó. Isso é uma subtração. Não é uma multiplicação. Isso aqui é 0 menos 0. 0 menos 1 dá quanto? Correto, mas de onde apareceu esse P menos G? É isso que eu não estou entendendo. É isso que eu tô operando, é P menos G. Eu fiz P mais H, agora eu escolhi fazer o quê? A matriz P menos a matriz G, entendeu? no caso, a matriz G seria negativa, no caso. Isso. Todos os Entendi, elementos aqui é você pegar esse aqui menos esse daqui, entendi. entendeu? Então, Mas, como que... Ah, mas isso aí quem determinou foi você, porque o outro ali, ele foi mais, né? O C e o mais D. sim, É você que sim. determinou, então. Sim, eu que determinei, entendeu? Ah, sim, agora Beleza? sim, entendi. Entendeu? Então, continuando. Fica aqui. 0 menos 5 dá quanto? Menos 5. Quando tiver dúvida, pessoal, vocês parem que eu volto de novo. Agora fica 2 menos menos 4. Fica assim, ó. Agora sim, ó. 2 menos menos 4. Menos com menos, Mais. isso. Então fica 2 mais 4. Sempre o jogo do sinal. Então, 2 mais 4, 6. Beleza? Aqui. Agora essa linha aqui. 0, 4 e 1, 1, 0, 0, 0. 0 menos 0, 0. 4 menos 0, 1 menos 0. E eu tenho a minha matriz de diferença entre P e G. E ela é do tipo quê? 3 por 3. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, sim ou não? Pode fazer mais algum exemplo? Pode, pode. Beleza. Então, vou apagar aqui em cima. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou chegar mais para cá. Agora, olha o que que eu vou fazer. Eu vou fazer G menos P. Eu estou decidindo. Eu vou fazer G menos P. E vai dar o quê?
Sempre 3 por 3, porque o número de linhas da primeira tem que ser o número de colunas da segunda. Então, vamos lá. Então fica 0 menos 0, 0. 0 menos 1 dá quanto? Menos 1. Opa, eu estou errando aqui, peraí. É o contrário. Vai ter que ser esse menos esse. Então, vamos lá. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. Agora fica 3 menos menos 1. Fica assim, ó. 3 menos menos 1. Dá quanto? Menos com menos? Mais. Então fica 3 mais 1, 4. Então aqui, meu número 4. Sempre observem o jogo de sinal, pessoal. É muito importante. Quando vocês forem resolver circuitos, isso aqui pode fazer uma grande diferença, tá ok? Fica. Agora, 5 menos 0. 5. Agora fica 4, aqui, ó, menos 4, menos 2. Dá quanto, pessoal? Agora não tem multiplicação. Menos 6. Isso, muito bem. Menos 6, porque eu estou subtraindo. Ou estrancatório. Falando aqui, menos 6. Muito bem. Então aqui fica menos 6. Sempre observem o jogo do sinal. Vamos lá. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 4 dá quanto? Menos 4, porque é assim, ó. 0 menos 4. Menos 4. E fica 0 menos 1, menos 1. Observe que os elementos que eu peguei desta matriz, eles são completamente o quê? Opostos à matriz de resultado P menos G. Se P menos G deu tudo isso aqui, olha o que deu G menos P, tá ok? Todos os elementos com sinais o quê? Contrários, tá ok? Então, essa é uma das propriedades. E sempre aqui, 3 por 3, tá ok? Sempre tendo em vista essa ordem. Pessoal, vocês entenderam aqui? Podemos ir para mais um tópico? Hein, professor? Sim, pois não. Tirando a dúvida minha, no caso, na multiplicação você soma e conserva o sinal, e na subtração você soma e conserva o sinal do maior? É porque o que acontece? Regra do sinal aqui, ó. Regra do sinal. Sempre gravem isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, eu tenho um número assim, ó. Menos 1 multiplicado, aqui, ó, multiplicado por menos 2. Dá quanto? Menos com menos, mais. Isso. Por quê? Fica 2. Isso, 2. Por quê? Quando os sinais, isso aqui é em multiplicação. Quando os sinais são iguais, fica o quê? Positivo. Se os sinais são diferentes na multiplicação, fica o quê? Negativo. Se eu tiver aqui, por exemplo, 1 vezes menos 2, dá quanto? Menos 2. Por quê? Mais com menos dá menos. Por exemplo, 2 vezes 3 dá quanto? Você sabe muito bem que isso aqui dá 6. Mas se eu tivesse assim, 2 vezes menos 3, dava quanto? 2, 3. Isso, menos 6. Eu sei. Por quê? Na multiplicação, a regra é o seguinte. Mais. Multiplicação, isso aqui é um parênteses. Oh, mas está falhando direto esse trem aqui. Se eu tenho multiplicação aqui, mais com mais,
Na multiplicação, dá mais. Mais. Multiplicado com menos. Tô falhando direto. Mais com menos. Dá menos. Menos com menos. Dá mais. E aqui? Menos. Multiplicado com o sinal mais. Tá o quê? Menos. Essa é a regra do sinal para multiplicação. Ok? Quem quiser pode anotar. Mas isso aqui na multiplicação. E agora se fosse na soma? Por exemplo, mais ou menos, você tem que pegar o maior valor absoluto aqui para você tratar. Por exemplo, se eu tenho aqui 5 menos 2, dá quanto? Mais 3. Isso. Mas e agora se eu tenho menos 5 com menos 2, dá quanto? Menos 7. Isso, por quê? Eu pego, se eu tenho sinais iguais, eu somo eles e pego o maior valor, o sinal do maior valor absoluto, que é o quê? O 5, tá? E nesse caso é menos. Por exemplo, se eu tenho aqui menos 10, menos 30, dá o quê? Menos 40. Por quê? São sinais o quê? Iguais, menos com menos, e o menos 30 em módulo, em valor absoluto, né, que é 30 maior que 10, ele é maior. Então aqui fica menos 40. Mas se falar assim, 25 menos 35, dá quanto? Menos 10. Menos 10. Por quê? Sinais diferentes, você subtrai e pega o maior valor, que no caso aqui é o do 35. Esse é o sinal. Por exemplo, 35 menos 50, certo? Então, como que fica? Fica aqui quanto? Menos 15. Muito bem. Por quê? Você está somando e o 50 é o maior valor. Então, nunca se esqueça da regra aqui na soma. Sinais iguais, soma e pega o maior valor. Como nesse caso aqui, ó. Sinais iguais, menos 5, menos 2, menos 7. E pega o maior valor do sinal do maior valor absoluto. Sinais diferentes, você pega o quê? Faz a subtração e pega sempre o maior valor absoluto. Então, sempre grave. Sinais iguais, soma. Pega o maior valor absoluto no final. Sinais diferentes, subtrai. E pega sempre o maior valor absoluto. Beleza? Então, é isso que acontece. Sinais iguais, soma e pega o maior valor absoluto. O sinal do maior valor, que é menos 30 aqui no caso. Tá ok? Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Todo mundo recapitulou isso aqui? Relembrou? Positivo. Beleza, Sim. porque isso aqui, pessoal, é muito importante quando a gente, que nem eu tô reprisando, é muito importante quando a gente for falar de regra de Kramer para resolver circuitos, tá ok? Beleza? Podemos continuar? Todo mundo relembrou isso aqui? Recapitulou? Todo mundo recapitulou aqui? Sim. Beleza, então eu vou apagar aqui. Então, agora, pessoal, um dos outros assuntos que é muito importante para que vocês dominem muito bem é o caso de determinantes. Determinantes.
determinantes. Muito bem. Professor, o que é um determinante? Quem quiser copiar e colocar 2 pontos, eu vou ditar, tá? E aí depois vocês só me falarem que eu vou ditando e aí vocês vão colocando aí para mim explicar depois. Também pode começar. Pode começar? Escreve aí, determinante, 2 pontos. É o resultado de uma matriz dada vírgula. Com a finalidade de determinar apenas um resultado. Ponto final. De determinar o quê? Um resultado. Determinar um resultado. E aí que eu falo para vocês que o jogo do sinal aqui que vai vir com tudo. Por quê? Determinante, pessoal, nada mais é do que um resultado de uma matriz. Como vocês viram aqui comigo, uma matriz é uma entidade em que ela organiza números em linhas e em colunas, beleza? Então, como que funciona? Determinantes, ele vem como esse resultado. A gente representa dessa forma. Det de uma matriz, tá? Eu vou supor aqui que eu tenho uma matriz do tipo M. Eu vou falar que ela é 0, 2, 3, menos 9. Eu quero achar o resultado dessa matriz, tá? O vetor determinante. Então, o que eu faço? Eu venho, coloco det de M, e ao invés de ser aberto assim, vai ser fechado, como fosse um colchete, assim. E venho e coloco os números que estão na matriz no determinante. 0, 2, menos 9 e 3. E fecho o determinante. Como vocês viram, essa matriz é do tipo quê? 2 por 2. Eu tenho duas linhas por duas colunas. Então, essa matriz aqui é do tipo 2 por 2. E, professor, como que eu resolvo aqui o determinante? É sempre a regra. Nisso que eu vou pintar de rosa, nós chamamos de elementos da diagonal principal. Então, neste caso, 0 e 3 são elementos do que nós chamamos de diagonal principal. Mas, isso aqui de verde, que eu vou pintar agora, é o que nós chamamos de diagonal secundária. 2 e menos 9 são elementos da diagonal secundária. E como que funciona a regra? Você vai sempre pegar o número de elementos, que eu vou colocar aqui, número de elementos da diagonal principal
dp, só para validar, né? Simplificar aqui, menos o número de elementos da diagonal secundária. Como que funciona aqui nesse caso? Vai funcionar assim. 0 vezes 3, 0. Menos, e fica 2 vezes menos 9, menos 18. E agora vem o jogo do sinal. Menos com menos, mais. Então fica 0 mais 18. Então, quanto que dá aqui esse determinante? Ele dá 18. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Quer que eu repita alguma coisa? Entendi. Entendeu? Podemos ir para mais um exemplo? Podemos ir para mais um? Sim. Beleza. Eu vou pegar aqui de verde agora. Eu vou falar que eu tenho uma matriz H. Do tipo 2 por 2 também. Eu vou pegar aqui 0, menos 1, menos 2, menos 3. Essa matriz é do tipo quê? 2 por 2. Duas linhas, duas colunas. Então, eu vou fazer o meu determinante. Det de H. Qual o resultado dessa matriz? É o quê? Aqui fica 0, menos 1, menos 2 e menos 3. E vamos pegar os exemplos aqui. Vou começar aqui, ó. Lembrando, 0 e menos 3, diagonal principal. E vou mudar aqui para vermelho. Menos 1 com menos 2 dá o quê? Diagonal secundária. Então, voltamos. Então, vai ser o número de elementos da diagonal principal menos o número de elementos da diagonal secundária. Então, fica multiplicação. 0 vezes menos 3 dá 0. É multiplicação. Menos, agora, o número de elementos da diagonal secundária. Menos 1 vezes menos 2 dá quanto? 2. Por quê? É menos 2 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. Então, fica 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui fica 2. E fica 0 menos 2 dá menos 2. Então, o resultado desse determinante dá menos 2. Correto? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, o que acontece, pessoal? Isso aqui é muito importante para quando você resolver um sistema linear. O que é um sistema linear? Um sistema linear, ele é um conjunto de equações com variáveis diversas, tá? Em que você vai determinar cada uma delas pela regra de Cramer que nós vamos apresentar aqui. E como que funciona assim, professor? Seguinte, eu tenho um sistema linear do tipo, vamos supor que o I seja corrente. Eu tenho um circuito e ele me deu um circuito 2 por 2 da seguinte forma. 3 e 2, eu fiz a lei das malhas e cheguei nisso. Tá? Vou chamar aqui de 4. E aqui eu vou falar que é I1 mais 4 e 2 é igual a quê? 1. Eu fiz isso aqui aleatório, de cabeça. Não sei quanto que vai dar. Então, pessoal, eu tenho essas duas equações aqui que eu obtive num circuito.
tá? Eu fiz a lei das malhas, que é aquela do sentido horário, e obtive isso aqui. Eu quero achar o valor de I1 e I2 aqui, por exemplo, ok? Então, nós temos a chamada, que tem até no material de vocês, a regra de Cramer. Regra de Cramer. O que é a regra de Cramer? É a resolução de um sistema de equações a partir do quê? A partir de determinantes. Como que eu faço? Eu faço o seguinte, eu tenho aqui I1 e I2, que são duas correntes que eu quero achar, e eu tenho os resultados 4 e 1 em cada equação. Então, como que eu faço? Eu vou chamar isso aqui de det de M, ou seja, eu vou pegar apenas o determinante do sistema. Como que funciona? Neste caso, meu det de M, eu venho aqui, vou abrir e coloco primeiramente os coeficientes de cada equação. Por exemplo, aqui eu tenho 2 e 1. Então, eu venho e coloco o 2. Não coloco a variável. Menos 3. Lembre-se, sempre essa questão do sinal, ok? Sempre tem que ter relevância essa questão do sinal. Aqui, no I1, eu tenho, é como se fosse 1 multiplicando. Então, eu tenho aqui 1 e aqui eu tenho 4. E vou calcular o determinante desse sistema. Como que fica? Fica diagonal principal menos a diagonal secundária. E a diagonal principal é 2 e 4. Então, fica 2 vezes 4, 8. Menos. E fica menos 3 vezes 1, menos 3. Então, fica 8. Menos com menos dá mais. 8 mais 3 dá 11. Então, já achei o determinante do meu sistema. Determinante de M, que vai dar igual ao quê? 11. Muito bem. Pergunta a vocês. Vocês querem achar o quê? I2 ou I1 primeiro? Pode ser I1. I1? Então, como que faz? Eu vou achar I1. Então, eu venho e escrevo o determinante de I1. E venho e abro aqui. E no lugar que eu tenho aqui de I1, onde tiver I1, até os coeficientes que são 2 e 1, eu vou substituir pelo o que está na igualdade, que é 4 e 1. Como que vai fazer? No lugar de 2 e 1, eu vou substituir pela igualdade, que é 4. E repito o quê? O coeficiente de 2 aqui na equação. Fica menos 3. E aqui embaixo, eu substituo esse 1 aqui por esse aqui da igualdade. Então, fica aqui 1 e aqui 4. E eu fecho determinante e vou fazer o cálculo. Fica diagonal principal menos diagonal secundária. Fica 4 vezes 4, 16. Menos, e fica menos 3 vezes 1, menos 3. E fica 16, menos com menos, mais. Então, aqui vai dar o quê? 19. Ah, professor, então como é que eu acho I1? Pela regra de Cramer, quando você quer determinar alguma coisa, é você pegar o quê? A variável que você quer determinar é o quê? É o determinante de I1, que é determinante da variável,
dividido pelo determinante total, que é o determinante do sistema. Determinante de M. Quanto que tem aqui? Meu determinante de I, eu achei que é o quê? 19. Dividido por 11. Então, minha corrente nesse circuito, I1, vai ser o quê? 19 dividido por 11. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Vai ser 19 dividido por 11, que vai dar 1,72, vai dar uma dízima periódica. Então, aqui vai dar aproximadamente 1,72. Se for corrente, amperes. Isso eu vou mostrar para vocês no circuito. Isso aqui é só para vocês verem como que funciona a teoria. E professor, e o I2? Também posso fazer pela regra de Cramer? Sim. Você pode colocar aqui, ó. I2 vai ser igual a quê? Det de I2, você tem que calcular. Det de I2 dividido pelo det de M. Muito bem. Professor, eu não tenho det de I2, então nós temos que calcular. Como que a gente faz? A mesma coisa que no caso do I1, só que no lugar de I2, a gente vai substituir pela igualdade. Como que faz? Vem aqui, abre o determinante. Onde tem I1, o coeficiente que tem I1, você vai repetir. Aqui em cima eu vou repetir o 2. E no lugar de I2, o que tiver todo ele aqui até o jogo de sinal, eu vou substituir pelo valor da igualdade. Em vez de ser menos 3 e 2, eu vou colocar o quê? 4. E aqui embaixo, o meu I1 vai também, porque eu quero achar I2. E no lugar de 4 e 2, eu substituo por 1, que é a igualdade. Fica assim, 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes 1, 4. Então, aqui vai dar o quê? 4 menos, 2 menos 4, menos 2. Beleza. Então, o que que eu faço agora para me achar o meu I2? É o quê? Det de 2 dividido pelo det do sistema, que eu chamei de M, tá? Então, fica aqui. Det de 2 fica menos 2 dividido pelo det de M, que é 11. Então, meu I2 vai ser 2 dividido por 11. Vai dar um número aqui negativo. Então, fica 2 dividido por 11. Fica 0,18. Se for corrente, menos 0,18 amperes. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Professor, entendeu? Eu entendi, mas é porque é muita coisa, muito complexa. A Sim, gente viu não. muito tempo atrás. E- Para mim, pegar isso aí rápido é difícil, Não, mas eu entendi. não, pode ficar tranquilo, porque isso aqui é com o tempo. Você vai voltando com o tempo. É porque quando você não faz, digamos assim, esse exercício de relembrar, para você pegar, demora mesmo, né? Por isso que é sempre bom a gente relembrar, mas quando você não relembra, e eu estou passando aqui, até você pegar o ritmo, é sempre com o quê? É exercício que você vai fazendo. Mas todo mundo entendeu aqui, sim ou não, pessoal? Sim ou não? Entendi, Sim. professor. Entendeu? Tranquilo. Entendeu? Então, beleza. Então, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu abrir aqui. Eu vou pegar um circuito aqui para mostrar para vocês como que a gente faz isso aqui pela regra de Cramer. Pode apagar aqui? Ou vocês já copiaram, sim ou não? Espera só um pouco aí. Então, eu espero, tá?
Pode prosseguir. Professor, seu áudio está em mudo. E agora, voltou? Tá me ouvindo? Sim, Ah, beleza. sim. Pode apagar aqui, pessoal? Sim ou não? Eu espero, mais um pouco. Eu já copiei, isso aí, pessoal. Mais alguém? Eu espero. Professor, tem como repetir esse último exemplo que você botou agora? Você fala onde? Esse DET I2. Det 2 é o que você está calculando aqui, ó, I2. O que que eu fiz? Isso aqui é sempre. Quando você quer achar uma variável, no caso aqui é I2, você vai suprimir ela, tá? Então, o que que você fez? Eu pego as que tem I1, coloco o seu coeficiente aqui, que no caso aqui é 2, na primeira linha, 2. E no lugar de menos 3 e 2, eu vou colocar a igualdade, que aqui é 4, tá ok? E embaixo, a mesma coisa. Como eu tenho aqui meu I1, eu venho, coloco aqui o 1, certo? Que é o coeficiente desse primeiro aqui. E no lugar de 4 e 2, eu substituo pela igualdade, que é 1. Então fica diagonal principal, né, a multiplicação desses termos, 2 vezes 1, 2, menos os termos da diagonal secundária, que é 4 menos 1. Então fica 2 menos 4, menos 2, ok? E para mim achar o meu I2, é só pegar o det desse I2, dividido pelo det do sistema. E o que que é o det do sistema? É esse aqui, pessoal, ó. Tirando sempre as igualdades. Quando eu falar det do sistema, é pegar os coeficientes com as variáveis, tá ok? Beleza? Aqui, ó, que fica 2, menos 3, 1 e mais 4. Sempre lembrando do sinal. Então, no meu I2, eu pego o det de 2 dividido pelo det de m, que eu achei que é 11. Então, fica menos 2 dividido por 11, menos 18. Se isso aqui fosse uma corrente, estaria o quê? Em menos 0,18 amperes. Ela estaria no sentido oposto ao que nós adotamos, tá ok? Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Entendeu agora? É que eu pensei que você estava subtraindo o menos 3 e 2 por 4 e 2. Não, não, não. Sempre se lembre de uma coisa. E 1 é diferente de 2. São variáveis totalmente diferentes, como nós descobrimos aqui, tá ok? Sempre é diferente, tá ok? Para resolver essa questão na plataforma, você vai ter que fazer todo esse processo do I1 e do Não, I2? não precisa. Não. Isso aqui é uma ferramenta que eu estou mostrando para vocês, que se um dia vocês quiserem fazer, vocês podem fazer também as questões dessa forma, tá ok? É só Ok. uma ferramenta, um método. É porque muita gente pega o material e lá no material fala que está resolvendo pela regra de Cranberry. E às vezes a pessoa não lembra de determinante, de matriz, para chegar à regra de Cranberry. Então, eu fiz isso aqui justamente para deixar vocês mais, digamos assim, para relembrar e para ser uma ferramenta, uma carta na manga, se você um dia quiser usar. Tá ok? Positivo. Beleza, pode apagar aqui então, pessoal? Pode apagar, né? Então, beleza. O que que eu tenho? Eu vou fazer esse circuito aqui agora, como vocês estão vendo. Vejam só, eu tenho 50 e 30 de tensão, 10, 12 e 40 de resistência. E eu vou achar essa corrente I aqui. Neste caso aqui, eu posso utilizar tanto a lei dos nós como a lei das malhas, mas eu vou utilizar a lei das malhas. Eu vou falar que tem um I1 circulando aqui e tenho um I2 circulando aqui. Beleza? E lembrando, lei das malhas, que o somatório das tensões em cada ponto tem que ser o quê? Iguais a zero. Beleza? Então, eu vou começar aqui, ó. Lembrando que
Lei das malhas é igual ao que? A somatória de tensões. V é igual a RI. Sempre lembre da primeira lei de Ohm. Então, vamos lá. A tensão nesse ponto aqui vai ser o quê? Vai ser a resistência 10 pela corrente que ele está circulando por ali. Então, fica 10 e 1. Mais. A corrente vem, circula aqui no 12. Então, fica 12, que é a resistência. E pergunto a vocês, qual que é a corrente que vai circular por aqui? Se eu adoto aqui a minha malha 1 como a minha principal e a minha 2 como secundária, vai ser quanto aqui? I1 menos I2. Justamente, muito bem. Fica I1 menos I2. Aqui, a corrente toca no mais 30. E ela vem e toca depois no menos 50. E eu fechei a malha. Tá certo? Agora, eu vou fazer o quê? Vou resolver o sistema. Fica 10 e 1. Mais aqui, ó, 12 e 1. Menos 12 e 2. E aqui fica 30 menos 50 menos 20. Passando para o outro lado, fica igual a 20. Pessoal, só desabilita o microfone para mim, por favor. Beleza, obrigado. Aí fica o quê? Sempre variável com variável. Fica 10 e 1 com mais 12 e 1, fica 22 e 1. Menos 12 e 2 igual a 20. E eu tenho aqui a minha primeira equação na minha primeira malha, que é a malha 1, que eu já estou destacando aqui. Agora, eu vou para a malha 2, tá? E vou começar aqui no 40. Qual que é a corrente que circula aqui pelo 40? E 2. Então, fica 42. A corrente vem, toca primeiro no menos 30. Ela vem, sobe e fica o quê? Mais 12. E agora, como que fica aqui a corrente, pessoal? Sendo que agora a minha malha 2 é a minha principal. I2 menos I1. Isso, muito bem. Fica 2 menos I1 igual a 0. Beleza. Então fica aqui 42. Aqui, 12 vezes 2 mais 12 e 2. Menos e 1 dá menos 12 e 1. E o menos 30 está aqui negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo. E agora aqui eu vou resolver. Então fica 40 com mais 12, 52 e 2. Menos 12 e 1. Igual a 30. E eu posso deixar igual aqui o I1 primeiro. Eu posso reescrever essa equação assim, ó. Menos 12 e 1 mais 52 e 2 igual a 30. Só quis deixar na ordem com a de cima, tá? I1, depois I2. Aqui 30. E essa aqui tem a minha segunda o quê? Equação.
Muito bem. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar o meu conjunto de equações que eu tenho. Então, vou colocar aqui essa equação, que é a equação 1, 22 e 1, menos 12 e 2, igual a 20. E vou colocar aqui de baixo. 12 e 1, mais 52 e 2. E aqui, 30. Muito bem. Eu tenho meu sistema de equações. E eu vou resolver isso aqui agora por regra de Cramer. Beleza? Então, regra de Cramer. Beleza. Então, eu vou achar o resultado determinante do meu sistema. Eu vou chamar aqui de M também, pode ser. Det de M. Pode chamar qualquer coisa, tá? É o det do sistema. E qual que é o det do sistema? É você pegar todos esses números aqui com variável e colocar no seu determinante, tirando a igualdade. Então, vem aqui e coloca 22 menos 12 menos 12 e 52. Muito bem. E o que que eu vou fazer? Eu vou calcular agora. Então, fica o quê? 22 vezes 52. 22 vezes 52 dá 1144. 1144. Menos, agora, diagonal secundária. Menos 12 vezes menos 12. Fica o quê? Menos 12 vezes menos 12 é multiplicação. Menos com menos, mais. 12 vezes 12, 144. 144. Muito obrigado. Achei aqui. E aqui fica o quê? 1144 menos 144, isso aqui dá 1000, certo? Tá correto? Mil. Beleza? Beleza. E aí, pergunto a vocês, o que que vocês querem achar? O I2 ou o I1 primeiro? Pode ser o I1. O I1? Então, eu vou achar aqui. Calculando. Calculando. I1. Vem. 2 pontos. Muito bem. Calculando I1. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou calcular I1. Então, o que que eu faço? Se eu quero achar I1, eu vou, no lugar de 1, vou substituir por esses valores aqui da igualdade. Então, vem 7 de I1. Vai ser o quê? Na primeira equação de cima, no lugar do 22 e 1, eu coloco 20. Coloco 20. Repito o valor aqui do coeficiente de 2, que aqui em cima é menos 12, sempre lembrando do sinal. E aqui embaixo agora, equação de baixo. No lugar do menos 12, eu coloco o quê? 30.
e aqui 52. Muito bem. E vou fazer o quê? Cálculo determinante. Fica 20 vezes 52. 20 vezes 52 dá 1040. Menos. Fica. Agora multiplicação. 12 vezes 30. 360. 360, né? Beleza. Obrigado. 360. E menos com mais. Aqui, ó. Menos com mais dá menos 360. Então, beleza. Agora é soma. Menos com menos, mais. Então, fica 1040 mais 360. Tá quanto aqui? 1.400? Isso. Tá certo, obrigado. 1.400. Beleza. Se eu achei o I1, agora eu vou achar o quê? O det de 1, eu vou achar o meu I1. Como que é pela regra de Cramer? Det de 1 é o quê? I1 é det de 1 dividido pelo det de M, que é do sistema. E aí fica. Meu I1 deu quanto? 1.400 dividido por 1.000. Dá quanto aqui, pessoal? 1,4. 1,4. Então, a minha corrente aqui em 1, ela vai dar o quê? 1,4 amperes. Professor, eu posso calcular o meu I2 fazendo substituição aqui em cima? Pode, mas eu vou fazer pela regra de Cramer para que vocês assimilem mais. Eu vou achar o meu I2 agora. Como que eu faço? Det de I2. Então, no lugar de I2, eu vou substituir pelas igualdades. Então, aqui fica o quê? 22, que é o meu I1. O coeficiente I1 fica 22. E no lugar de menos 12, sempre força a questão do sinal, pessoal. Sempre o sinal. No lugar de menos 12, eu coloco o quê? 20, que é o valor da igualdade. Aqui, menos 12, é de 1. E no lugar de 52, eu coloco 30. E fecho o meu determinante e vou calculá-lo. Então fica 22 vezes 30, dá quanto aí, por favor? 22 vezes 30. Dá 660? Isso. 660. Tô fazendo de cabeça aqui. Deixa eu ver aqui. Menos, agora os termos da diagonal secundária. 20 vezes 12. Aqui dá 240, correto? Multiplicação. 20 vezes Correto. menos 12. Isso, menos 12. Aí fica o quê? Mais com menos dá menos. Então, menos 240. Beleza. Então, fica 660 menos com menos dá mais. Dá 240. Beleza? Então, aqui vai dar 10, 900. 900, né? Muito bem. Aqui dá 900. Muito bem. Então, se eu achei o valor de det de 2, eu vou achar o meu I2. É só fazer o quê? I2 é det de I2, conforme a regra de Cramer, dividido pelo det de M, que é o do meu sistema. Qual que é o meu det de 2? 900.
dividido por 1000. Dá quanto? 0,9, Zero. correto? É isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, meu I2 é 0,9 amperes. Beleza. Eu quero saber o meu I. Olha só, meu I. O meu I que vocês estão vendo aqui no circuito, ele é o quê? A diferença entre I1 menos I2, a maior corrente com a menor. Então, meu I aqui vai ser o quê? I1 menos I2. Então, fica o quê? O meu I1, 1,4. Menos 0,9. Dá quanto aqui, pessoal? Dá quanto aqui, pessoal? Meio. Meio, né? 0,5 amperes. E aí, para vocês verem como que isso aqui dá certo, essa regra aqui dá certo, eu vou fazer uma prova real. Olha só. Como vocês pediram o meu I1 primeiro, olha o que eu vou fazer. Para dar certo, tem que dar o mesmo valor nas duas equações. Por quê? Elas têm que ser o quê? Simultâneas. Elas têm que ser o quê? Congruentes, nesse caso, no resultado. Eu posso pegar esse valor aqui, se eu não quiser continuar pela regra de Cramer, eu posso substituir numa dessas aqui. Eu vou substituir na de baixo. Eu vou falar aqui, ó, menos 12. E no lugar de 1, eu coloco o quê? 1,4. E repito aqui o mais 52 e 2, porque eu quero achar é ele. Igual a 30. Muito bem. Então fica aqui. 12 vezes 1,4 dá quanto, pessoal? Dá menos 8... 8, 22,8, 1,2, dá 8, 3,28, dá quanto? 16, deixa eu ver. 16,8. 6,8? 6,8 mais 52. É 16, professor. Aqui? 8. 16,8? Isso. Tá. Vamos colocar aqui, ó, 16,8. Obrigado. E 2 igual a 30. Então aqui, tá menos, ele vai para o outro lado, positivo. E 52 e 2. E aí fica 30 mais 16,8 dá 46,8, correto? Então, meu I2 vai ser o quê? 46,8 dividido por 52. Que dá quanto? 0,9. 0,9, né? Olha como que bateu o resultado lá, pessoal. Bateu com o mesmo resultado aqui em cima. E se você quiser achar o I1, o I no caso, é só você pegar o I1 menos I2, que chega no valor de 0,5. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Todo mundo entendeu? Maneiro, né? Uma ferramenta muito maluca, né? Mas uma ferramenta doida e boa demais para ser usada, né? Eu acho mais fácil que a outra. É, também concordo. Mas tá aí, pessoal. Isso aqui é treino. Se perguntarem assim para mim, ah, professor, mas
como é que eu faço para aprender isso aqui? Não é questão assim, você já aprendeu. O que você tem que fazer é colocar agora em prática, tá ok? É você simplesmente agora, por exemplo, você pode pegar o vídeo aqui, pausar e tentar fazer sozinho. Se não chegou no resultado, você já sabe. Ah, eu vou olhar aqui. Ah, entendi. Eu errei foi por causa do sinal. Ah, eu errei porque não usei a regra de Kramer direito. Ah, eu errei nisso por causa disso aqui, disso, aquilo, outro. Beleza? É assim que você vai treinando. Então, eu mostro aqui para você. Quando você tem um circuito com duas malhas, quantas equações você tem que gerar? Duas, com duas incógnitas. É o quê? É uma matriz 2 por 2. Se você pegar o número de linhas pelo número de colunas aqui, é uma matriz o quê? Do tipo 2 por 2. Se você pegar um sistema agora com um circuito como esse daqui, por exemplo. Pegar esse daqui, quer ver? Esse daqui. Você tem uma malha, uma segunda malha e uma terceira malha. Qual que é a matriz que vai vir aqui, pessoal? 3x3. Isso, 3 por 3. Por quê? Eu tenho três malhas, eu vou ter três correntes circulando por aqui e vou ter um sistema de três equações ao invés de duas desse aqui. Então, é um processo bem maior. Agora eu pergunto para vocês, quando o professor é grilado, que nem eu falei na aula passada, o professor estava tão grilado que eu acho que a mulher dele dormiu de calça jeans, só pode. Porque esses caras, assim, geralmente os caras descontam em aluno que não tem nada a ver. Aí o cara vai e passa um circuito com oito malhas. Imagina você resolvendo isso tudo à mão. Tem software hoje em dia que resolve isso aqui para você, naturalmente. Mas agora, imagina fazer um trem desse à mão. Em 8 malhas. 8 equações dessas aqui com 8 variáveis. E 1, e 2, e 3, até e 8. E tudo gigante. Imagina você fazendo isso. Haja papel. Ixi, eu fiz em 2 folhas. Pelo menos eu cheguei no resultado. Mas tudo isso aqui, ó. Utilizando isso aqui. Eu fiz em 2 folhas, frente e verso. Mas eu cheguei. Mas é isso, meu pessoal. Isso aí é o que está escrito nas estrelas, né? Digamos assim. Mas, pergunto a vocês. Gostaram de ter aprendido essa ferramenta aqui? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Professor, Sim, alguém ia perguntar. Pode falar. como é que eu faço para ter acesso a esse vídeo que você está Eu vou, gravando aí? eu vou postar ele depois. Mas é justamente isso, porque eu tentei ver o último, né? Não consegui acessar. Então eu peço depois para a monitora colocar de novo. Monitor, o Fabrício. No caso, é a DFEG ou o e-mail? Não, Ou você por isso? vai tá na sua biblioteca lá. Você está acessando? Eu ainda não estou familiarizado, não. Biblioteca, né? Isso, você tem que ir na aba biblioteca, aí lá tá os vídeos lá. Se ele não colocou, eu peço para ele depois colocar então. Não, tá na aba videoaula, perdão. Tá bom, então. Quer Obrigado. ver? Tá aqui, ó. Vocês vão lá na aba videoaula, tá? Aqui, ó, videoaula. E aqui tem todas as aulas, tá? Lei de Ohm, resolução do questionário 1, fundamento de eletricidade, lei das malhas e lei dos nós. E hoje eu vou colocar aqui a regra de Kramer para ficar lá para vocês, ok? Beleza? E aí, pessoal, podemos fazer mais um exercício, sim ou não? Sim. Beleza. Sim. Então, vou pegar mais um aqui. Essa coisa aí tava na segunda atividade, né? Que eu acabou de fazer aí. Fazer o quê? Não entendi. Esse exercício que você acabou de fazer aí tava na segunda atividade lá. Sim, tá na das atividades, tá? Então, quando você vê lá e você quiser treinar, você pode utilizar essa técnica que eu utilizei aqui. Beleza? Eu Beleza? tava errando na parte do 30 e do 50 aí, eu não tava colocando os dois juntos na primeira malha. Ah, certo. Não, mas tranquilo, viu? Mas agora, pessoal, você já tem
ferramenta aqui suficiente para a lei das malhas e lei dos nós para resolver aquele segundo questionário. Vamos fazer isso daqui, sim ou não? Vocês estão vendo minha tela aí? Estão vendo minha tela? Esse aqui, ó. Estão vendo? Agora sim. Beleza. Então, quem quiser pode printar. Quem quiser pode copiar aí. Tá? Vai com Deus, viu? Até mais. Beleza? Vou resolver esse aqui com vocês. Quando vocês estiverem prontos, vocês podem me falar. Tá de boa, professor. Pode começar por mim. Então, beleza. Eu vou começar aqui. Eu vou pegar esse circuito e vou falar que aqui já tem as correntes já mostradas. Ele quer pela lei dos nós, mas eu vou escolher fazer pela lei das malhas para mostrar novamente como que funciona a regra de Cramer que vocês viram comigo. Eu vou falar que tem aqui uma corrente e um circulando aqui, e uma corrente e dois circulando nessa segunda malha. Pergunto, vai gerar um sistema de quantas equações, pessoal? Com quantas variáveis? 2. Duas, isso mesmo. Um sistema com duas equações com duas variáveis. Então, eu vou começar aqui pela minha malha 1. Então, como que vai fazer? Eu vou começar nesse aqui de 4 ohms. Qual que é a corrente que está circulando por ele? 4 e 1. Então, fica aqui 4 e 1. Ela vai descer aqui para o mais 6. E fica, agora, a diferença entre as correntes. I1 menos I2. Menos I2. E aqui sobe para menos 12. Igual a 0. Beleza. Então, agora eu vou fazer o quê? Álgebra. Fica 4 e 1. Mais 6 e 1. Menos 6 e 2. E o 12 vai ficar do outro lado o quê? Positivo. Então fica aqui 4 com mais 6, 10 e 1. Menos 6 e 2. Igual 12. E eu tenho aqui a minha primeira equação da minha primeira malha. Muito bem. Agora, eu vou pegar essa segunda malha. Eu vou começar por esse de 2 aqui. Vai ficar 2 e 2 mais 6. E vou pegar agora o quê? E 2 menos em 1, porque o 6 ele está dividindo as duas malhas. E eu pego agora a corrente da malha primária menos da secundária. Ele vem e toca no mais 10. Primeiro, a corrente vem e toca no mais 10. Igual a 0. Então fica o quê? 2 e 1, 2 e 2, perdão. 2 e 2. Mais 6 e 2. Menos 6 e 1. E o 10 que estava positivo, ele vai para o outro lado, fica o quê? Negativo. Por quê? Eu tenho que colocar termo independente na igualdade, porque eu vou trabalhar com as minhas variáveis. Então fica 2 mais 6, fica 8
e 2. Menos 6 e 1. Igual a menos 10. Então, eu vou reorganizar. Vou deixar assim, ó, menos 6 e 1. Mais 8 e 2. Menos 10. E tenho a minha segunda equação. Agora, pela regra de Cramer. Regra de Cramer. Regra de Cramer. Como que eu vou fazer? Eu venho e pego as minhas duas equações que eu obtive. Fica 10 e 1 menos 6 e 2 igual a 12. Aqui, eu vou deixar menos 6 e 1 mais 8 e 2 igual a menos 10. Muito bem. Eu já achei o meu sistema. O que que eu vou fazer? Eu vou achar o meu determinante do sistema. Vou chamar aqui det de H. Posso simplificar qualquer letra. Então, eu vou pegar os coeficientes das minhas variáveis. Fica aqui 10. Aqui menos 6, por causa do I2. Embaixo, menos 6 por causa do I1. E 8 por causa do I2. E vem aqui. Então, fica 10 vezes 8, 80. Menos. Fica 6 vezes 6, 36. Menos com menos, multiplicação, mais. Então, fica 36. Isso aqui vai dar 44? É 44? Isso, né? 44. Esse determinante aqui vai dar 44. Agora, ao invés de 1, eu posso escolher o I2. Eu posso começar com qualquer um, mas agora eu vou achar o meu I2 primeiro. Então, meu I2. 7 de 2. No lugar de 2, eu vou substituir pela igualdade. Então, aqui fica 10. E no lugar de I2, eu substituí pelo valor da igualdade. Então, aqui, menos 6 vai vir 12. Aqui, menos 6. E no lugar de 8, eu vou colocar menos 10. Então, fica 10 vezes 10, está multiplicando, tem um sinal. Menos 10 vezes 10 dá menos 100. Menos, fica 12 vezes menos 6, menos 72. Beleza. Então, fica menos 100 menos com menos, mais 72. Isso daqui dá menos 28, correto? É isso mesmo, né? Menos 28. Correto. 28. Então, agora eu vou achar o meu I2. Meu I2 é igual a det de I2 e por det de M.
E aí fica. Meu det de I2 deu menos 28. Dividido por 44. Tá quanto aí, pessoal? Por favor. 0,63. 0,63. 0,63. Então, aqui ela vale 0,63 amperes. Pergunta. Como ela deu negativo, tá errado? Não. Significa que, ao invés de ser esse sentido que nós adotamos, sentido horário, ela está vindo em sentido anti-horário. Ela estaria fazendo esse movimento aqui, tá? No sentido anti-horário. Eu posso fazer o I1 pela regra de Cramer? Pode. Mas você pode substituir em qualquer uma dessas duas equações aqui. Eu vou substituir na de cima. Então fica aqui, ó, 10. E no lugar de I2, eu vou substituir por menos 0,63. Então fica 6 vezes aqui menos 0,63. E aqui 12. Então fica 10 e 1. Aqui fica menos com menos mais, está multiplicando. Fica aqui 6 vezes 0,63 dá quanto? Dá 18, 1, 36, 37, 3, pode falar. 18. 3,18. 18. E aqui 12. Então Perdão, é fica 3,81. 81. Ah, tá. Obrigado. 81. Beleza. Então fica aqui 10 e 1. Aqui vai ficar 12 menos 3,81. Dá quanto? Dá 9,19? 12 menos 3,81. 45,81. Não, menos. Ó, 12 menos Ah, 3,81. perdão. Perdão, professor. Perdão. Tá quanto? Oito 8, 8,19. isso, né? Então, beleza. Pensei que eu tava errado. 8,19. Então, o meu I1 vai ser o quê? 8,19 dividido por 10. Isso aqui vai dar 0,81. Então, somente o I1 estaria circulando na orientação que nós adotamos. O I2 estaria no sentido que oposto. Ok? Tá vendo? Isso aqui, pessoal, resolve muito o nosso problema. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu? Beleza. E se perguntarem assim, professor, qual seria, por exemplo, a potência dissipada no resistor de 2? Potência dissipada é RI quadrado. Sempre a resistência com a corrente que está circulando elevado ao quadrado. Neste caso aqui, se eu quero saber o 2, vai ser 2, que é a resistência, pela corrente que está circulando aqui por ele, que é o I2. E o I2 é menos 0,63 ao quadrado. Todo número positivo ou negativo elevado ao quadrado fica positivo. Então fica 0,63 quadrado vezes 2. Aqui dá quanto? Só como exemplo. 0,63 ao quadrado é 0,63 vezes ele mesmo. Vezes 2. 0,39. 89? 39. 39. Então 0,39 watts. Beleza. Ah, e se eu quiser saber aqui no 6? É fazer o quê? I1 menos I2. Então, fica o quê? Vou chamar de I. Fica I1
menos I2. Quanto que fica aqui o meu I1? O meu I1 é 0,81. Menos, olha só, menos 0,63. Então fica 0,81 mais 0,63 dá quanto? 63. 1,44. 1,44. Obrigado. Então, se eu quiser calcular a potência aqui, é você pegar o quê? O resistor de 6 vezes 1,44 ao quadrado. Essa é a potência dissipada em watts. E se for aqui no 4, qualquer corrente que circula aqui por ele, e 1. Se for no de 4, vai ser o quê? 4 vezes 0,81 ao quadrado. Beleza? Isso aqui vai dar o seu valor em watts. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Beleza. Beleza. Beleza, gente. Vou parar a gravação aqui. Eu creio que segunda-feira o Fabrício deve postar lá para vocês, tá? E